Bom dia, eu sou o Nuno Carreira da CompWorks e estamos aqui com o Diogo Pata, Sales Engineer da WatchGuard, para vos mostrarmos algumas features da WatchGuard, aquelas que no momento são mais importantes e mais virado para o nível de segurança. Okay? Vamos mostrar primeiro que tudo o Outpoint, que nos proporciona a autenticação multifator, que hoje em dia é essencial para a proteção de qualquer acesso, quer seja VPN, quer seja aplicações, podemos falar praticamente tudo. E portanto vamos-vos mostrar como configurar o Outpoint, portanto entre a própria UTM, entre a consola da WatchGuard Cloud, que é onde fazemos a maioria da configuração. E pronto, vou passar aqui ao Diogo e vamos começar aqui a mostrar-vos a instalação, como é que podemos configurar. Olá a todos. Ok, vamos então iniciar. O objetivo seria configurarmos a integração daquilo que é o WatchGuard Outpoint com, por exemplo, utilizando uma Firebox para validar os utilizadores ou os fatores de autenticação que cada um dos utilizadores teriam que utilizar. A partir do WatchGuard Cloud, a nossa plataforma unificada de gestão de soluções de segurança, vamos poder vir a configurações ao Outpoints e a primeira coisa a fazer será exatamente adicionar um recurso. Um recurso do tipo Firebox. Como podem ver, temos aqui disponível este tipo de recurso. Eu já tenho aqui a minha Firebox adicionada para temas de timing. Basicamente o que vos vai aparecer é de todas as Fireboxes quando adicionam, dão-lhe um nome e portanto terão todas as Fireboxes disponíveis para selecionar. À data de hoje, na versão 12.7, portanto teremos que adicionar aqui uma Firebox que esteja a ser gerida localmente. O seguinte passo seria necessariamente adicionar uma identidade externa. Okay? O que é uma identidade externa? No fundo, e para o caso de terem utilizadores que se validem junto de um servidor de LDAP, teríamos a necessidade de configurar, por exemplo, aqui o LDAP Search Base e dar-lhe um utilizador e password, obviamente, para nos podermos autenticar no domínio. Diogo, desculpa só interromper-te, só aqui uma questãozinha. Aqui nos resources que vimos antes, se calhar vale a pena explicarmos que temos vários tipos de resources, como tu disseste bem, e isto é uma novidade nesta versão. Portanto, que a autenticação é feita diretamente na Firebox e por isso escolhemos ali o tipo de recurso Firebox. Até aqui tínhamos que ter um servidor rádios no nosso servidor da Active Directory, que já não é necessário, mas que é uma configuração suportada na mesma, e portanto é o que tu tens aqui, aquela Firebox V rádios que temos ali. E podemos configurar também outro tipo de ligações para portais IDP, etc. Se nos quiseres Sim, no fundo, explicar mais ou menos. Claro, no fundo podemos utilizar um múltiplo fator de autenticação com muitas coisas. A ideia aqui é, apesar de múltiplos fatores de autenticação de alguma forma adicionarem momentos de autenticação ao utilizador, a verdade é que também os podemos otimizar. Podemos otimizá-los com um portal IDP, onde podemos publicar várias aplicações, integrar várias aplicações. Temos uma lista enorme de integrações, por exemplo, com aplicações que utilizem SAML para a integração com o Outpoint. Portanto, na verdade, o utilizador poderá, no limite, logar-se de manhã, assim que se loga a primeira vez, ter algo deste género, ter um portal disponível com todas as aplicações que necessita para trabalhar, desde Salesforce, Office 365, como vos disse, são centenas delas que poderemos utilizar e integrar e otimizar, no fundo, os momentos de autenticação dos nossos utilizadores. Voltando um pouco aqui ao nosso WatchGuard Cloud e à configuração, digamos, desta integração entre as próprias Fireboxes e o Outpoint, como não dizia, na verdade não necessitamos ou deixamos de necessitar de um Raider Server. A verdade é que a Firebox passa a comunicar diretamente com o nosso servidor da LDAP e, portanto, tem a capacidade de validar um dos fatores, que será exatamente a password, a palavra passe, de determinado utilizador junto ao LDAP Server. Continuamos a utilizar aqui o componente Gateway, esse sim importante para o momento de sincronização. Já lá vamos exatamente ver como é que essa sincronização é feita ou como é que ela é configurada. Antes de mais, adicionar aqui uma entidade externa que é do tipo LDAP Server.
Vamos proximamente ter também aqui integração com a Azure AD. Já vos estou a dar aqui algumas novidades, mas realmente vamos ter também essa possibilidade. Com esta versão, com a versão atual publicada, temos a possibilidade de sincronizar os nossos utilizadores com do LDAP Server com o AuthPoint. O passo seguinte seria, e antes de começarmos a configurar as nossas políticas de autenticação, seria exatamente configurar, ou antes de mais, validar que o nosso LDAP Server está disponível. E, portanto, podemos fazer um teste e, no caso, recebemos aqui informação que realmente temos comunicação com o nosso LDAP Server. E depois definir aqui de que forma é que os meus grupos se vão sincronizar. Ou seja, um passo adicional será criarmos um grupo, portanto vamos necessitar deles depois para as políticas de autenticação e no meu caso eu criei aqui este Tech Webinar Group e que junto das entidades externas eu tenho a capacidade então de dizer de que grupos é que eu quero extrair os meus utilizadores e para que grupos dentro do AuthPoint é que eu quero que esses utilizadores sejam sincronizados. Portanto, no fundo, é tão simples quanto isto. Obviamente, estes grupos são os nossos grupos do nosso servidor LDAP, do nosso diretório de serviços, e, portanto, sincronizamos para o grupo que criámos exatamente dentro do próprio AuthPoint. A partir do momento que iniciamos uma tarefa de sincronização, portanto, se voltarmos aqui à nossa entidade externa, vamos poder iniciar manualmente uma sincronização, dizemos que sim, e teremos depois uma notificação que nos vai dar exatamente informação sobre, portanto, quantos utilizadores foram adicionados. No meu caso, eu já tinha 3 utilizadores criados que foram atualizados. Uma ressalva muito importante quando estamos a criar aqui as entidades externas, tenham aqui em atenção que os atributos que são utilizados devem estar preenchidos ao nível das propriedades, os atributos dos objetos que vão ser sincronizados. Portanto, se viermos entidades externas, quando criarmos a entidade externa, reparem que há aqui mais alguns campos de atributo do objeto do LDAP User que devem estar preenchidos para que esta sincronização ocorra corretamente. Podemos também validar aqui no nosso grupo de utilizadores, ou nos nossos utilizadores, que eu passo então a ter aqui utilizadores do tipo LDAP e outros utilizadores que foram nativamente criados ou diretamente criados dentro do AuthPoint. Naturalmente, cada um destes utilizadores irá receber um e-mail com o seu QR Code ou o seu token para que o possa depois ativar na nossa aplicação. Temos aqui também a configuração do gateway, não é? Para se ligar ao servidor da AD, neste caso, onde vamos fazer a importação dos users. Exato. Um dos pontos principais, naturalmente, é a criação aqui de um gateway que não necessita de ter um rádio server, mas que eu adiciono ou coloco a comunicação a ser efetuada com esta entidade externa que anteriormente tínhamos criado. Portanto, obviamente, enquanto estas duas entidades não se comunicarem, eu não vou conseguir fazer sincronização, nem propriamente validar se essa comunicação está a existir. É um componente importante, mais uma vez, para a sincronização dos utilizadores. Quanto à autenticação, portanto, quando um utilizador tenta criar, por exemplo, um túnel de VPN e necessita de se autenticar com o múltiplo fator de autenticação, a primeira coisa que é feita, a Firefox valida junto do AuthPoint que tipo de utilizador é que estamos a falar. Se for um utilizador do tipo LDAP, terá então a capacidade de comunicar com esta entidade externa, com o nosso servidor de LDAP e validar o fator de autenticação password. E através do múltiplo fator de autenticação com o AuthPoint, valida então os métodos adicionais que associarmos na nossa política de autenticação. Okay? Portanto, se viermos a política de autenticação, é exatamente aqui que definimos em que recursos vamos solicitar, que tipo de objetos ou de métodos de autenticação é que eu quero. E para que utilizadores? Para que grupo de utilizadores? Já agora, aproveito para vos falar de um outro tema que são objetos de política. Ou seja, eu tenho a possibilidade agora, isto também de uma perspectiva de gestão de risco, de validar, por exemplo, de permitir ou não permitir, de solicitar mais ou menos métodos de autenticação com base na localização de rede que determinado recurso tem, ou a partir do qual determinado utilizador está a ser. E da mesma forma, criar, por exemplo, uma política de objeto baseado em time schedule, ou seja, em agendamento, em horário, em que eu poderia dizer simplesmente, ok,
se for da segunda à sexta, das 9, por exemplo, às 18, para colocarmos aqui um exemplo real, eu adiciono aqui este time schedule e, portanto, dar-lhe um nome, não interessa agora exatamente qual é que é o nome. Aqui sim, os regional settings são bastante importantes e, portanto, iríamos optar por colocar aqui os UTCs. Cá temos. E, portanto, adicionando este objeto, iríamos poder depois definir uma política em que um dos critérios de policy object seriam exatamente um time schedule, só que a título de exemplo, ou mesmo recorrendo a uma das políticas que já temos, iríamos poder editar aqui uma política existente, por exemplo, e em que estamos a dizer que todos os utilizadores que fazem parte do Tech Webinar Group e que permitimos a autenticação nos recursos Firebox, mas também esta outra máquina, podíamos definir ainda, ok, eu permito, mas apenas e só para se estiverem nesta network location e neste horário, que é este trabalho que acabámos de criar. Okay? E teríamos a nossa política feita. Ora, as vantagens que temos, e ultimamente temos assistido a imensos ataques exatamente a fabricantes de segurança, é que, por exemplo, eu se vier aqui autenticar na minha própria Firebox, cá está, antes de mais eu passo a poder contar com o AuthPoint como um servidor de autenticação. E, portanto, eu poderia rapidamente utilizar um daqueles utilizadores que estivemos a ver. Para fazermos autenticação multifator mesmo no login da UTM. Exatamente. E cá está. Temos o pedido de push de autenticação no recurso Firebox. Portanto, agora simplesmente teria que aprovar e cá está. Já estamos dentro da nossa Firebox. Do lado da Firebox, não temos que fazer rigorosamente nada, no sentido em que assim que eu crio o recurso, assim que adicionamos dentro do WatchGuard Cloud e criamos aqui o nosso recurso de Firebox, do lado da Firebox, em autenticação, em servidores de autenticação, imediatamente eu passo a ter aqui, digamos que aqui este servidor de autenticação disponível. Também poderia utilizar, lá está, para VPNs. Então, se viermos a Mobile VPN, se quisermos configurar uma VPN SSL, por exemplo, eu vou ter a possibilidade de, em autenticação, de definir o AuthPoint como um servidor de autenticação a utilizar por defeito. E facilmente faria exatamente o mesmo tipo de acesso que vimos, quer ao portal IDP, quer também aqui à própria Firebox, utilizando o nosso cliente de SSL. Estamos a falar também no login, por exemplo, no computador pessoal, etc. Tudo Exatamente. pode utilizar a AuthPoint. Agora, a diferença aqui é que eu tenho, como sabem, a possibilidade de digitar, e no caso teria que colocar aqui este token, este OTP, este código de OTP diretamente, ou simplesmente clicar em P para que me fosse enviado um push. E, portanto, rapidamente iria receber novamente, então, um pedido de autenticação para login na própria Firebox. Ou na VPN a criar para a Firebox. Okay. Okay. No caso do OTP seria o One Time Password e seria este código que temos aqui, né? Que era colocado e pronto, e autenticado. Exato. E, portanto, no fundo, estas seriam as novidades a principal funcionalidade que recebemos agora com a versão 12.7 e creio que terá bastante aplicação, digamos que no dia-a-dia, cada vez mais, qualquer tipo de serviço que estejamos a publicar deve ter realmente um múltiplo fator de autenticação associado.